capítulo de número 4. Daniel está depois de Ezequiel. Vizinho Ezequiel está o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 4. Todos conseguiram? Conseguiu, Davi? Então vamos lá então, fazer a leitura. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. Damos graças a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos concedido na sua presença. Amém, Senhor. Eu sempre costumo dizer que não existe nada melhor do que servir a Deus, do que honrar a Deus. Quem honra a Deus é honrado por Deus. Então, irmãos, Deus tem nos dado o privilégio de estarmos aqui servindo a Ele. Eu estava falando ontem com o bispo, as pessoas às vezes vêm, a maioria vem ao templo, nós nos reunimos no templo como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo. Só que pouca gente cultua a Deus. Então, como pouca gente cultua a Deus, quando termina o culto e ela retorna para casa, ela acha que foi tudo igual. Eu estou há 40 anos servindo ao Senhor e nem um dia foi igual. Por quê? Porque nós temos uma coisa que eu estava vendo em um filme ontem, que é dos fuzileiros navais, pessoal das Forças Armadas. Eles têm 3 palavras-chave: honra, coragem e comprometimento. Vou repetir: honra, coragem e comprometimento. Então, quando nós saímos da nossa casa, quando nós estamos nos preparando para vir nos encontrarmos e nos reunirmos como igreja do Senhor, tá bom assim, obrigado. Nós temos que termos uma decisão, que você já passou a semana todinha, encontrou com tanta gente, você trabalhou, você estudou, bateu papo com o vizinho, mas quando você reserva o tempo de vir à casa do Senhor, e quando a gente usa essa palavra, a casa do Senhor, já tem um crítico para dizer: ei, hoje a casa sou eu. Então, você é templo do Espírito Santo, então seja imitador de Cristo, então. Não só crítico, mas seja imitador. Quando eu vou ler as Escrituras Sagradas, eu não falo com ninguém.
ler as Escrituras Sagradas e meditar nela, é Deus falando conosco. Então, se Deus está falando comigo, eu não posso dar atenção para outra pessoa. Os irmãos estão aqui? Amém. Sim. Mas a pessoa está lendo a Bíblia, está atendendo o telefone, está ouvindo se alguém está passando na rua. Não existe concentração. Então, os segredos de Deus é para aqueles que eu tenho, é para aqueles que têm intimidade com Ele. O relacionamento nosso com Deus é um relacionamento que requer uma entrega da nossa parte. Então, quando você vier à casa do Senhor, reserve esse tempo para o Senhor. Se você vai orar, você reserva esse tempo para a oração. Se você vai ler a palavra de Deus, então você reserva esse tempo para Deus falar com você. Não é você que vai falar com Deus. Quando você lê a Bíblia, não é você que vai falar com Deus. É Deus que vai falar com você. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Agora, quando você vai orar, aí você vai fazer como a Bíblia fez. Senhor, eu nem vou falar com ele, com o pessoal do emprego, do trabalho. Mas o senhor está vendo que eu estou trabalhando, mas por que a bênção veio sobre Lívia? Porque Lívia também tem cumprido um princípio de Deus, que é de honrar a Deus, de contribuir com a obra de Deus. Nós estamos falando de negociar com Deus. Você faz algo porque você quer receber algo de Deus. Ela faz porque ela está obedecendo o que a palavra de Deus determina. É o que a pastora Deus falou há pouco instante. Nós semeamos, e quando nós semeamos, nós teremos uma colheita. Pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana, um ano, mas Deus, Ele recebe a nossa semente e Ele vai enviar a colheita. Amém. E quando Ele envia, ela sempre é abençoada. Então eu quero que você reflita nesta manhã as três palavras-chave os fuzileiros que funcionam para nós como cristão: honra, coragem e comprometimento. O que é comprometimento? É independente se está chovendo, se está sol, se está com trovão, relâmpago. Entendeu, irmãos? Que tem gente que quando dá trovão, ela se esconde debaixo da cama, né? Agora imagina, irmãos, olha como é sério as coisas de Deus. Quando há um trovão, tem gente que realmente passa mal. Agora, imagina no dia do juízo de Deus. Terá que se apresentar a Deus, crendo ou não, achando que Deus existe ou não. A Bíblia vai dizer para nós que todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a autoridade, e todas as pessoas, Satanás, demônios, reis, rainhas, serventes, empresários, todos irão dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus para a glória de Deus Pai. Não é questão de dizer eu vou, eu aceito, eu não aceito. Não, vai dobrar, porque o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus é tão grande que não tem uma pessoa dizer o que ela vai fazer. Ela já se prostra. Quando Deus envia um anjo aqui na terra, um anjo cheio da sua glória, a pessoa, e vai falar com alguém, a pessoa já se dobra, achando que é Deus. Um anjo, porque ele está revestido da glória de Deus, que Deus deu para atuar em uma área. Agora imagina diante da glória de Deus, diante da glória de Jesus. Então eu quero que você reflita nesta manhã. Como é que está a sua vida? Como é que você está levando a sua vida? Então, quando você vem ao templo,
Para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para buscar a Deus, você deve ir com um coração sincero, verdadeiro, para entregar o seu pedido, para entregar a sua adoração. Então, quando nós nos reunimos no templo, nós nos reunimos com um propósito de quê? De entregarmos algo a Deus. E o que é que nós entregamos? A nossa adoração, o nosso culto. Agora imagina que culto você vai entregar a Deus? Se você está batendo papo com a pessoa que está ao seu lado, na hora do tempo que você disse que veio cultuar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Não estou dizendo que tem que ficar todo mundo mudo, não. Eu estou dizendo que esse tempo de reverência, de temor, de honra, é do Senhor. Saiu, terminou o culto, você vai papo, você toma um lanchinho que tem aí, vai para um restaurante lá, 5 estrelas, entendeu, Gênero? Bem, irmãos, feito esse esclarecimento, eu quero meditar com vocês rapidamente a respeito desse texto que nós lemos. Não vai dar para eu me aprofundar aqui no texto por causa do tempo, e hoje foi bem corrido, nós já chegamos de viagem, Deus nos abençoou, mas saímos e viemos para estarmos aqui porque temos comprometimento. Os irmãos entendem? E não podemos, não, foi nosso aniversário, então a gente ficaria lá onde nós estávamos, Serra Negra, São Paulo, lugar muito bonito, e eu tinha desejo de ir lá, de conhecer, porque é um lugar que acontece muitos congressos de pastores, congressos com a igreja, é um lugar. Então, irmãos, nós estamos aqui por causa do comprometimento com a obra de Deus. De volta aqui no texto que nós lemos, em Daniel, capítulo 4, vai tratar do edito do rei Nabucodonosor. Saiu uma novela aí um tempo atrás a respeito do rei Nabucodonosor. Eu não assisto televisão só quando é um filme inteligente, mais nada. Até porque hoje o papel da televisão é influenciar as pessoas para controlar as massas. Sempre foi assim, controle de massa. Então atacar pessoas, ataca alguém que elas têm interesse em derrubar, seja um jogador de futebol, seja um médico, seja um cientista, seja um político. Eles têm o alvo de atacar alguém, ataca, e as pessoas estão lá assistindo, olha, aquele camarada não presta mesmo não, olha, aquela mulher não presta mesmo não. Essa é a visão, não é de passar a informação adequada, trazer um conhecimento que vai ser de bom. Não, então eu não assisto televisão, eu assisto aquilo, eu leio jornais, eu assisto aquilo que me interessa, que vai trazer edificação, bom resultado, e que eu vou poder contribuir com alguém com isso, com esse conhecimento. Então o rei Nabucodonosor foi um rei muito importante, e até porque em filmes e novelas não se passa a verdadeira mensagem. Há algumas distorções. Por quê? Porque tem um interesse também econômico, tem um interesse. Então, se eu assistir um negócio desse na televisão, eu vou descobrir quais são os. Eu já fiz isso, sabe? Então aqui o correto é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. E o rei Nabucodonosor, ele tinha domínio sobre o Império Babilônico. Além do Império Babilônico, ele tinha domínio sobre outras nações, porque já que o Império Babilônico era forte, então ele dominava outras nações. E aqui, ele, no capítulo 3, ele, para mostrar a sua grandeza, a sua pompa, ele construiu uma estátua de ouro de 27 metros de altura, mais ou menos,
e que todas as nações, todo o seu reinado deveria se prostrar a ele, para adorar a ele. Quando chegamos aqui no capítulo 4, mas lá no capítulo 3, tinha 3 homens que não se dobraram ao rei Nabucodonosor, que era Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles só se dobraram ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. E o rei Nabucodonosor viu Deus operar os milagres, maravilhas. Então ele reconheceu e fez um decreto dizendo que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 4, ele faz agora um reconhecimento, dizendo: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, mesmo o rei Nabucodonosor não servindo a Deus e servindo aos deuses, e é isso que eu quero que você entenda. Porque às vezes a pessoa pode estar na igreja e dizer: eu estou na igreja e Deus não está me abençoando. O cara está lá servindo a Satanás, os demônios, os espíritos malignos, e está crescendo. O rei Nabucodonosor tinha muitos deuses, servia a muitos deuses. No comando dos seus conselheiros havia astrólogos, havia macumbeiros, feiticeiros, havia pessoas de todas as classes. Então, mas ele resolve fazer um edito aqui, um decreto de agradecimento às maravilhas, para mostrar a grandeza de Deus. Agora, impressionante, irmãos, e ele está reconhecendo que o reino de Deus era um reino poderoso, sempre eterno, e que Deus tem domínio sobre os reinos de geração em geração. Interessante, olha o reconhecimento desse rei. Não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando do imperador Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, que tinha domínio sobre o Império Romano e sobre outras nações. Mas ele agora reconhece que o reino de Deus é um reino que domina sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que no decorrer desses dias, depois que ele faz esse edito de reconhecimento, Deus dá para ele, no momento que ele está lá no seu quarto, no seu palácio, Deus dá para ele um sonho. E o sonho que Deus dá para ele é que ele olha para a terra e vê lá no meio da terra uma árvore. E essa árvore, ela vai crescendo, crescendo. E essa árvore era muito frondosa, e dessa árvore saía fruto, que do fruto dessa árvore alimentava outras pessoas, animais, todos eram alimentados através dessa árvore, do fruto dessa árvore. Então, depois que ele tem esse sonho, ele ficou perturbado. Ele queria ter um entendimento desse sonho. Ele queria a interpretação desse sonho. Então o que é que ele faz? Ele convoca os seus conselheiros, os seus sábios. No caso, eram as pessoas, os astrólogos, adivinhadores, pessoas que têm ligação aos deuses. E ele convoca essas pessoas, importantes do seu comando. Mas esses sábios dele, quando ele apresenta o seu sonho, ninguém conseguiu dar a interpretação. Porque aquilo que Deus ele tem reservado para nós, irmãos, ninguém vai conseguir trazer o entendimento senão o Espírito Santo. Amém, Senhor. Então Deus. E Deus queria tratar com o Nabucodonosor. Deus queria mostrar mais uma vez o seu poder, a sua grandeza. Porque quem fez o rei Nabucodonosor prosperar, crescer, se tornar potente foi Deus. Então o rei Nabucodonosor ficou perturbado, e nenhum dos seus sábios conseguiu dar a solução. Mas, olha só,
Aqui é o mesmo caso que acontece hoje, irmãos. As pessoas, quando vêm à igreja, ela já procurou o macumbeiro, o feiticeiro, procurou adivinhadores, ela procurou o sapo, ela procurou agir, ela procurou tudo quanto foi coisa para trazer uma solução para ela, quando ela se encontra em um problema. Depois que ela não encontra a solução, onde ela quer vir parar? Na igreja. Porque a solução está em Jesus Cristo. As outras soluções, elas são mascaradas. O fato de uma pessoa receber bem a outra no ambiente que ela vai, significa dizer que ela está cheia de Deus, que ela tem o amor verdadeiro de Jesus. O amor verdadeiro de Jesus, ele renuncia o pecado, ele renuncia as coisas, as artimanhas, as maldades. Como é que a pessoa está cheia do amor de Deus e chega alguém para fazer um trabalho de macumba para ela recebeu 5 mil reais, aí o outro chega e diz: eu vou dar 10 mil para você fazer o trabalho para outro agora, para destruir o outro. Ela fez um para dizer que era para aproximar, e ela fazendo o outro agora para destruir, porque pagou mais, deu mais sacrifício, e diz que tem um amor. É assim que funciona. Ninguém vai dizer que é do diabo. Então o que acontece? Nabucodonosor sabia que lá no seu reino tinha um homem importante, que esse homem não servia aos deuses, ele servia ao Deus Todo-Poderoso, e o nome dele era Daniel. E quando Nabucodonosor trouxe Daniel como cativo de Jerusalém, como escravo, mas por que ele trouxe? Porque Daniel era um homem sábio. Quando o império dominava o outro, ele não levava as pessoas pobres, as pessoas que não tinham nada, ele levava as pessoas inteligentes, as que estavam no comando, que era para ele dominar. E Daniel foi levado, estava lá, mas ele não procurou Daniel, ele procurou quem? Os astrólogos, os feiticeiros, as outras pessoas. Mas Daniel, ele mudou o nome de Daniel para Beltesazar. E o que significa Beltesazar? Ele era o nome segundo o Deus do rei Nabucodonosor. Beltesazar significa o nome do Deus segundo o Deus de Nabucodonosor. Mas ele diz: mas em Daniel há um espírito dos deuses santos. Então o Deus que ele servia não era santo, mas em Daniel havia o espírito do Deus santo. Aleluia. Mas ele foi procurado por último. Mas Jesus vai dizer também que os últimos serão os primeiros. Ou seja, aqueles que as pessoas rejeitaram, mas eles se arrependeram e receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são salvos. E aqueles que estavam só na farra espiritual, né? Ia para a igreja, voltava, mas sem comprometimento, vai ficar para a grande tribulação. Então o rei Nabucodonosor agora convoca Daniel, e quando ele convoca Daniel, Daniel se apresenta a ele, e ele declara para Daniel que Daniel não haveria nenhum mistério difícil que Daniel não pudesse trazer a solução, mas ele não procurou Daniel primeiro. Os irmãos estão entendendo? É sempre assim. Na viagem que nós fizemos ontem, mas aonde nós chegamos, nós estamos servindo a Deus, servindo a obra. Paramos 2 vezes na estrada. Para quê? Para atender 2 chamados. O camarada estava perturbado em Campinas, um engenheiro, e a família me ligou desesperada. E eu falei: para o carro e vamos fazer um clamor em favor dele. Mas tem buscado outros caminhos, e achando que está cheio de Deus.
E quando nós oramos, Deus já deu logo a resposta. Ele disse: quando eu voltar, farei a visita aí pessoalmente. Mas devido ao trajeto, não deu. Ainda vou hoje à tarde, no final da tarde. Você entende? Aí quando andamos mais outro perto, chega outra pessoa que liga para outra pessoa, para a pastora que estava conosco no carro, pedindo oração, paramos o carro de novo, começamos a fazer outro clamor. Então aonde a gente vai, está a serviço do reino de Deus. Então nós precisamos aprendermos a honrarmos a Deus, a honrarmos aonde servimos, a honrarmos aquele que estende a mão para a gente na hora que precisa, porque amigo é aquele que na hora que a gente precisa. Eu já precisei de 25 centavos. E tem uma consideração para essa pessoa que me socorre com 25 centavos. Então, para mim, o que vale não é o valor, é a atitude da pessoa. Quando a gente passa por uma aflição, porque todos passamos. Então, irmãos, voltando aqui ao texto, Daniel ficou por último, mas a solução estava com Daniel, porque era Daniel que tinha a bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, Daniel dá a interpretação do sonho e fala para o rei Nabucodonosor: essa árvore que você viu. Aí Daniel ficou atônito com aquele sonho, porque ele viu que Nabucodonosor seria atingido por Deus em cheio. E aí Daniel dá a revelação do sonho, e ele diz: Daniel, a Nabucodonosor, essa árvore é você. Essa árvore que você viu é você. Deus ele exaltou. Deus fez você grande. A sua grandeza cresceu e chegou até o céu. Agora impressionante, irmãos. Aí Daniel disse: agora eu vou dar a interpretação do sonho. Essa árvore é você. Deus lhe engrandeceu. Agora, eu quero que você entenda que Deus, o Altíssimo, ele tem domínio. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Entenda isso, rei Nabucodonosor. Ele dá até a mais humilde dos homens. Entenda. E eu quero dizer para você, rei, que você aceite o meu conselho agora. Versículo de número 27. Aceita o meu conselho, rei. E qual é o conselho que Daniel tem para ele? O meu conselho é: põe fim aos teus pecados. Põe fim aos teus pecados. Vou repetir o conselho de Daniel para o rei Nabucodonosor: põe fim aos teus pecados. Deus está falando com você, que está me ouvindo através dessa rede social, você que está aqui presente. O Senhor está dizendo para você: põe hoje fim aos teus pecados. E mais, usa de misericórdia com os pobres, que são 4 classes que Deus tem um cuidado especial na terra. São os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Por que estrangeiro? Porque Israel foi estrangeiro do Egito. Então essas 4 classes Deus tem um cuidado especial. Então não maltrate. Logicamente que hoje no nosso país e em vários outros países há muitos benefícios hoje para as pessoas órfãs, para viúvas, para pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência, né? Mas nessa época aqui não tinha. Era muita dificuldade. Na época da igreja, em Atos dos Apóstolos, quando nasceu a igreja de Cristo, era muita dificuldade.
mas a população cria na palavra de Deus. Quando os apóstolos pregavam, o que é que as pessoas faziam? Vinha com as suas propriedades, vendia suas propriedades e trazia as ofertas, os recursos, e depositavam nos pés dos apóstolos. Não era para os apóstolos ricarem, era para aquilo ser usado na obra de Deus e abençoar a vida que estavam precisando também. Então a Bíblia vai dizer que não havia nenhum necessitado, porque o que um tinha repartia com o outro. Isso não mudou, não. O que mudou a avareza dos corações das pessoas. Então, quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para a gente abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. O meu propósito hoje, no tempo de Deus colocar um dinheiro grande na minha mão, um valor grande, não é para comprar propriedade, é para ajudar a pessoa, chegar a pessoa. Eu já fiz isso sem ter recurso. Chegar a pessoa assim, morando num quartinho velho, todos bagaçados com uns ratos, sai dentro desse quartinho, arruma um lugar para ir. E eu levar uma equipe, pedir ajuda, em 30 dias estava a casa construída. Volta agora para dentro da casa, construída, para atender pessoa necessitada. Você está entendendo? O camarada passar assim, isso é serviço de político. Sim, mas o político faz o que faz como igreja do Senhor. Então a igreja é para isso. Você entende? E eu não estou falando isso aqui para me exaltar. Não, eu estou dizendo que quanto mais Deus coloca na nossa mão, que eu não tenho ouro, eu tenho recurso. Eu tenho o suficiente para sobreviver, o pão nosso cada dia. Mas do que chega nas nossas mãos, nós repartimos com alguém que precisa. Isso não mudou e não vai mudar. Por quê? Porque é princípio da palavra de Deus. E nós praticamos e vivemos isso. Irmãos, de volta aqui no texto. Então, o conselho de Daniel é para o rei Nabucodonosor: põe fim aos teus pecados e tenha misericórdia dos pobres. Interessante, irmãos. Você fazendo isso, Deus poderá prolongar os teus dias de vida. O Senhor está dizendo aqui através do profeta Daniel, através do Espírito Santo na vida de Daniel. Que quem está através da revelação aqui é o Espírito de Deus. Agora, irmãos, imagina como é que é as pessoas. Às vezes a pessoa está enfrentando uma situação complicada, está desempregado, está com uma enfermidade, está com uma causa na justiça, sei lá, alguém não beneficiado, e pede oração, e Deus entra com providência e dá vitória àquela pessoa. O tempo a gente não sabe, dependendo do caso. Tem casos que Deus resolve no mesmo dia, na mesma hora, mas Deus resolve quando clamamos a Ele. Mas quando a pessoa recebe a bênção, que agora está abençoado, então o que acontece? Ela nem lembra de agradecer. Eu vou lá agradecer o profeta, eu vou lá falar com o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus ouviu as orações, Deus, vou agradecer as orações que foram feitas. Desaparece. Só que tem um ditado que fala assim, que dor de barriga não dá uma só vez. Vai vir outra dor de barriga. E tem pessoas que oram, e eu não oro para receber algo dela. Eu oro para cumprir a palavra de Deus, a missão de sacerdote do Senhor. Mas por quê? Porque falta a pessoa honrar, ter humildade de reconhecer que Deus usou aquela outra pessoa. Então, irmãos, esse foi o conselho de Daniel para o rei Nabucodonosor. Mas sabe o que acontece? Passaram-se 12 meses. Olha, depois do sonho, revelação, Deus usou Daniel, mas o rei Nabucodonosor se rendeu? Não, não se rendeu. É assim o coração do ser humano hoje, irmãos. Continua. Aí o rei Nabucodonosor está lá no seu palácio, 12 meses depois, passeando no palácio da Babilônia. E ele olha para o seu jardim, que lá tinha um jardim extraordinário, suspense, que ele construiu, e tantas outras coisas. E ele olha e contempla e diz: isso aqui tudo fui eu que criei.
tudo isso aqui, eu sou o cara, eu que mando em tudo. Nabucodonosor, é você que manda em tudo? Enquanto ele está falando ainda, na sua boca, a Bíblia vai dizer no versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei, e você será tirado, e você será lançado no pasto para comer capim. A sua pele, o seu pelo de homem agora vai ser pele de águia. Penas, né? De água. Então agora o Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer aqui que não demorou um mês, um ano, um dia para acontecer, não, foi na hora. Porque quando Deus age, não tem negócio de meio termo. Deus, ele é longano, ele vai esperando, ele vai dando a oportunidade à pessoa, vai dando, mas quando chega a sentença de Deus, não tem mais de dizer assim, chama, dá um jeitinho aí. Não, essa coisa brasileira não tem jeitinho não, irmãos. Está vendo? Não tem jeitinho não, ouvinte aí da internet. Não tem jeitinho não, foi na hora. Eu quero que você saiba que a partir de agora você vai comer erva lá no campo, como boi, penas de animais, de ave, de águia. E está lá agora o rei Nabucodonosor no pasto. E quanto tempo vai durar isso? Aí a Bíblia vai dizer assim, por 7 tempos. O que significa um tempo na Bíblia? Um tempo aqui na Bíblia significa um ano. Então 7 tempos, 7 anos está lá o rei Nabucodonosor no pasto comendo capim, e agora transformado como um animal. Chuva, sol, calor, tudo frio batendo nele, dia e noite. Mas o homem que estava no palácio, 7 anos. Depois dos 7 anos, para cumprir a palavra de Deus, Deus trouxe o entendimento ao rei Nabucodonosor de volta, ele lá no pasto. E quando ele teve o entendimento, automaticamente o rei Nabucodonosor se volta para Deus. E aí nós chegamos aqui no versículo 37, e a Bíblia vai dizer que para que Nabucodonosor reconhecesse a grandeza do poder de Deus, o domínio de Deus, porque a grandeza ele já tinha visto, né? As maravilhas que Deus tinha visto. E tem gente assim, que Deus já fez maravilhas na vida dele, mas continua servindo as estátuas aos deuses, buscando os espíritos malignos, buscando alianças com Satanás. Aí ele vai dizer que agora, pois eu, versículo 37, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Qual foi o problema do rei Nabucodonosor? Soberba. O que é a soberba? O senhor bate a mão no peito. Eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho esse emprego, eu tenho roupa bonita, sapato bonito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Anda de nariz empirado, eu sou, eu faço. Despreza os outros, menospreza os outros. Me faz lembrar aqui agora o caso, irmãos, do dono do Banco de Santos, chamado Edmar. Banco de Santos. O camarada tem uma mansão no Morumbi. A mansão parece que é 3 ou mais de 3 andares a mansão tem. É uma quadra inteira no Morumbi.
os quadros que enfeitam a mansão. O camarada tem um sistema de bombas da mansão que nem toda empresa tem. Até o piso da mansão é aquecido com esse sistema. O piso. Mas aonde foi lá? Desceu. Perdeu tudo. Foi morar na mansão de aluguel, porque foi parado tudo na justiça. Só que depois ele não teve como pagar o aluguel da própria mansão. A justiça arrancou ele, mora de favor na casa de um amigo hoje. E a mansão está lá leiloando. Só o primeiro lance agora é 78 milhões. Mas esse dinheiro vai para ele nem um centavo, porque ele vai tudo para os credores, para as pessoas. Quadro vendido todos, milhões. Mas tudo isso por causa de quê? Soberba. Carros importados e outras casas, apartamentos por aí. Então as pessoas vivem de aparência. Tem gente que tem tanta coisa material, mas não tem nada, não é nada dele. E eu estava dizendo para o bispo essa semana, eu ando numa Leoazinha 98, mas o imposto está pago, graças a Deus. Os pneus são novos. Quando bate a chave, ela pega. A não ser quando ele não faz isso direito, mas quando ele faz direito, não dá certo. Irmãos, a manutenção em dia. Não tem o tanto cheio o tanto cheio de combustível, mas tem pelo menos um quarto. Porque se eu precisar, ou alguém precisar, tem gasolina para dar socorro a alguém. Você está entendendo? Isso é graça, isso é alegria. Então, chega quando for. E outra coisa, ainda está no seguro. E tem camaradas que passam aí nas rodovias, está lá o carro esperando para levar ele, o carro bonitão lá, esperando um bicho para levar. E eu passo com a leoinha assim, e feliz, e pronta para servir. Semente. A soberba tem matado o ser humano. Orgulho. Ela tem aparentemente, mas está devendo o banco, é tudo do banco. Olha, esse trabalhador é dono do banco. Perdeu tudo. Mora de favor hoje, de uma casa de favor. Irmãos. E mais. E quando chegar o dia do caixão, não vai nada. Por isso que Alexandre o Grande disse quando ele morreu: me coloca, antes de ele morrer, ele declarou: põe meus braços do lado de fora do caixão, as mãos. E coloca todo o ouro que o império conquistou, põe na rua, até o cemitério. Quando eu for passando, vou pisando em ouro. As pessoas vão pisando em ouro, aliás. E a outra coisa, o ouro, as mãos. Tinha outra colocação dele. Por que as mãos abertas? Para mostrar para os médicos e os velhos acompanhando, para dizer assim: quando chega a morte, você não pode fazer nada. E o ouro passa todo mundo, porque quando você morre, vai ficar tudo aí, não vai levar nada. Olha, o imperador Alexandre o Grande, conquistador, foi coisa extraordinária que o cara fez. Esqueci, tem outro detalhezinho. Deixou uma lição extraordinária. Então, cuidado. Seja humilde. Ajuda o seu próximo. Ame o seu próximo. Pratique o princípio da palavra de Deus. Honre ao Senhor. Tenha coragem de confessar sua fé. De dar testemunho que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E seja comprometido com a obra de Deus. E não vá pela conversa de pessoas que estão aí arrebentadas e criticando a igreja do Senhor. Então, que nesta manhã Deus te abençoe, neste dia maravilhoso. Você tenha uma semana maravilhosa.
e jogue fora a soberba, a arrogância, a vaidade. Mas coma bem, vista bem, durma bem. Se pode ter sua casa boa, tenha sua casa boa, mas reparta o seu pão, que isso agrada a Deus. Tá bom? Shalom Adonai.